nosso programa Caminhos de Fé conta com o patrocínio e a generosidade de Supermercado Mendonça, Posto Ademir, Geni Eletromóveis, Dionúzia Medeiros, Decoração e Cerimonial, Sonora Projetos Acústicos, Alex Fotos e Edgan Mídia. Roda a vinheta! Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Queridos ouvintes do nosso programa Caminhos de Fé, então estamos em mais uma semana aqui junto com você e mais uma vez eu quero agradecer pela presença amiga e audiência de cada um de vocês. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a festa que estamos celebrando, a festa do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos conhecer um pouquinho mais da vida da Maria Gorete, mais um personagem deste bonito quadro que eu chamo da cidade de Arara. Vamos conhecer um pouquinho? Mas antes disso, vamos entrar em sintonia com o nosso bondoso e amoroso Deus, fazendo a nossa oração inicial, invocando sobre nós o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos a antífona mariana do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelos fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Vamos viajar então para o século XIII, das obras de Santo Tomás de Aquino, o presbítero. E ele traz o texto para nós com o tema Ó precioso e admirável banquete, que é lido no ofício das leituras do dia de hoje, da festa de Corpus Christi. O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, dos homens fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou para nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele o ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz, para nossa reconciliação. Seu sangue ele o derramou ao mesmo tempo como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Mas a fim de que permanecesse para sempre entre nós, o memorial de tão imenso benefício ele deixou aos fiéis,
sobre as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó precioso e admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda suavidade, que há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais carne de novilhos e cabritos, que nos é dada a comer, como na antiga lei, mas é o próprio Cristo, Deus verdadeiro, que se nos dá em alimento. Poderia haver algo de mais admirável que este sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. É oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte. E torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco em sua paixão. Enfim, para que a imensidade deste amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia, quando, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é o memorial perene da sua paixão, o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. É ainda singular conforto que ele deixou para os que se entristecessem com a sua ausência. Esta é para nós palavra da Igreja. Graças a Deus. Que beleza de texto este de Santo Tomás de Aquino. Eu quis trazê-lo porque um dos cantos mais antigos que nós cantamos na igreja, inclusive no dia de hoje, na hora da bênção eucarística, o tão sublime sacramento, ou em latim, o Tantum Nergum, foi escrito por Santo Tomás de Aquino. E ele tem, assim, uma continuidade belíssima, que ele é muito mais extenso do que aquilo que nós cantamos, aquele pequeno trecho. Vale a pena depois pesquisar toda a letra deste antigo, deste tão sublime sacramento, que hoje é indulgenciado para aqueles que cantam publicamente, concedendo a indulgência plenária por toda a igreja. Mas por que eu trouxe isso hoje? Por dois motivos. Primeiro, por celebrar a Eucaristia, que é o centro da nossa vida, como nos diz o Concílio Vaticano II, mas também lembrando a festa de Santo Antônio, que celebramos na última segunda-feira. Porque todo devoto deve conhecer aquela história em que um quadrúpede se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Vou rapidamente contar essa história. Um homem sem fé, na cidade de Pádua, desafiou Santo Antônio, que não acreditava nas espécies do pão e do vinho em que Jesus estava presente. Mas Santo Antônio desafiou: vamos fazer então o teste. E ele disse que deixaria o quadrúpede dele por 3 dias sem se alimentar, se ele se dobrasse diante da Eucaristia ou comesse a Eucaristia, porque ele falava que ali não existia Jesus. E ele disse que o quadrúpede, estando com fome, ele iria comer aquele pedaço de pão. Foi feito o desafio. 3 dias depois, foi colocado diante do quadrúpede um monte de feno, comida para animais. E Santo Antônio veio do outro lado com o Santíssimo Sacramento. O animal, mesmo com fome, virou-se de lado da comida e se prostrou diante do Santíssimo Sacramento, mostrando ali que é Jesus realmente vivo e ressuscitado. E aquele homem incrédulo converte-se, indo participar diariamente da Santa Missa e da adoração eucarística. Isso é coisa da nossa igreja, una, santa, católica e apostólica. Pois a Eucaristia faz a igreja, Cristo pão dos pobres, juntos nesta mesa. Pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo pão dos pobres, juntos nesta mesa. Pois a Eucaristia faz a igreja. Então vamos fazer a nossa oração do peregrino para bem continuarmos o nosso programa.
Ó Deus, que tiraste teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto. Pedimos que protejais nós, vossos filhos e filhos, servidores, que por amor ao teu nome peregrinamos aos santuários do mundo inteiro. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, o guia nas encruzilhadas, o alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo no desalento e firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho, enriquecidos de graças e virtudes, retornemos ilesos para nossas casas, cheios de eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, São José e de vosso servo fiel, o Padre e Mestre Biapina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor, doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou, acolhendo aos órfãos, um pai se tornou. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Vamos lá, então, começar a nossa entrevista de hoje com a Maria Gorete. Com certeza vocês a conhecem. Se não a conhecem, a vendo, conhece a voz, porque ela ajuda na liturgia da nossa paróquia e aqui do santuário também. Maria Gorete, seja bem-vinda ao nosso programa Caminhos de Fé. Obrigada, padre. Tá bom? Para mim é uma honra. Vou chamar de Maria Gorete porque eu gosto desse nome, que eu já te disse, né? Que é o nome de uma santa que eu gosto muito, que é Santa Maria Gorete, que a gente comemora no outro... Isso aí é outro capítulo. Vamos lá. A Maria Gorete é de onde? Eu sou natural de Solânia. Solânia. Nasci no sítio Pia, que é município de Solânia. Sim. Mas aí como é que é a sua família? Ela é grande? Você tem muitos irmãos? Conta pra nós. Não, só tenho 3 irmãos. Assim, da parte da minha mãe, né? E 3 irmãos fora do outro casamento, outro relacionamento que ele teve. Mas aí você considera os outros? Vocês se dão bem com Com os outros? certeza, considero todos. Então são 5 irmãos, né? Mas São você... 6. 6, né? É. E por como é parte de que pai. foi essa vida no sítio? Eu não sabia, eu achei que você já era de cidade grande já. Padre, minha vida tem uma longa história. Se eu for É isso que a gente quer contar, saber. Nós queremos saber justamente isso, é verdade? dá um livro. Só que nós vamos só repaginar algumas folhas. Tá, então vamos fazer um alguns resumo, capítulos. vamos fazer um fichamento. Isso. Então vamos lá. Então conta pra nós a sua vida lá no sítio. Você saiu do sítio em quanto tempo? Eu saí do sítio já mocinha, né? De um sítio para outro, né? Mas eu me criei, nasci e fui criada no sítio Pia, que é município de Solânia. Meu pai trabalhava na agricultura, Sim. né? E nós tínhamos uma vida não era tão bonita não, foi sofrido, entendeu? Conta pra nós. Eu não sei se isso te machuca lembrar disso, porque é a sua história. É assim, porque toda a vida, assim, eu sempre fui de trabalhar, de me manter. Que meu pai era muito assim, que Deus o tenha, né, lá no céu. Que, assim, ele era muito rígido, Sim. sabe?
E só tiveram só meninas? Três mulheres foi. Nossa, mãe. Então, aí já vê, né, como dá já trabalho. imaginei. Então, a gente sofria muito, que vivia no sítio, trabalhando. Eu era mais Você trabalhava no roçado? Era mais de cozinhar, de ficar Você cozinheira, naquelas... gente? E as outras ficavam, como é que se diz? Na lida, né, Sim, do roçado. Do roçado, isso. Você é o quê? A mais nova? Eu sou a do meio. Ah, você é do meio. Então graças você ficava a- responsável para cozinhar para todo mundo? eu ficava lá na cabanazinha e não ia, e ficava só evitando de ir para o roçado, né? E a força, debaixo de ódio mesmo. Né? Em último caso, era que eu iria, né? Mas o que vocês cultivavam no roçado? Agricultura de sempre, feijão, milho, essas Inhame coisas. também, essas coisas, né? Então, aí minha mãe... Aí dali vocês tiravam o sustento de vocês? Ou não? Tirava. E depois, com certo tempo, nós fomos para o sítio Cajazeiras, Sim. já mocinha. saí Esse pra cá- Cajazeira já é aonde? É perto de... como é que se diz? Riacho Fundo, ali para aqueles sim. lados. Uhum. Inclusive, meu avô, pai da minha mãe, era de lá. Uhum. Segundo ela, dizia que ele era... O pessoal, né? Era um dos fazendeiros, que tinha muita terra, que tinha muita casa de farinha, entendeu? Sim, sim. Ela conta essa história. Aí eu digo, mulher, tu não é rica, cadê tua herança? Cadê a sua parte? Se eu herdasse essa casa da minha avó, eu dizendo com ela. Ela disse, mulher, naquele tempo, minha filha, não existia isso, não. Eu acho que me passaram a perna, eu não sei nem para onde foi minha Nossa, parte mas depois de terra, tanto né? tempo Porque agora. ela tinha muitos irmãos, eu acho que eram uns 8 irmãos, se eu não me 8? engano. Nossa. Aí a mais, assim, sofrida era minha mãe, né? Nossa Senhora. Aí de Cajazeiras ele era tipo caseiro, né? Trabalhava para um certo Vigiava, senhor. né? Isso, Uhum. tomava conta do sítio, né? Sim. Aí já depois, assim, 12, 13 anos, a gente veio para a cidade. Que minha avó, só conheci minha avó, a mãe da minha mãe. Ela é muito doente e daí a gente ficou morando, tomando conta. E até hoje minha mãe mora lá, né? Nessa casa. Que na época era... Ali na entrada era fazenda ali? Não, é aqui, ali descendo pro cemitério, aquela Então, casa ali. então ali era uma fazenda. Era tipo um curral de gado. mesmo? Era na época. E era hotéis. Minha mãe tinha hotel, né? Minha avó, né? Aí, inclusive, eu disse, minha mãe, a senhora era de Riacho Fundo. E meu pai, como é que se fala? E meu pai, como é que se diz? Que eu tô perdida agora, me perdi. Se acha, se encontra porque a gente quer saber. Isso, então. Aí eu digo, como é que vocês se conheceram? Ah, sim. Eu Como é que se perguntando encontraram? pra ela como é que Porque se de um extremo encontraram. ao outro, né? Justamente, né? Ah. Que ela era uma pessoa assim, ela disse que na época dela era muito presa. Se na sua era rígida, você imagina na dela. Justamente. Bem mais. Com certeza. Ela disse, eu disse, onde a senhora conheceu meu pai? Ela Ela só disse, conta se puder, viu? ele vinha do sítio e ficava no hotel, né? Já cortejando ela. Já tava pastorando. Já. Então, aí começaram a paquerar nesse hotel, onde ela ficava, né, com minha avó. E daí foi se apaixonando e terminaram se casando, né? Sim. Só que meu avô, ela disse que era muito rígido. Naquela época, ela disse para namorar, pra ele dar uma bala para ela, tinha que dar uma colega e passar para ela, Nossa, entendeu? que passação de mão, Era gente. desse jeito. Aí ela disse, eu só casei, minha filha, porque eu disse que a senhora o amava. Ela disse também, mas porque eu era muito presa. Ela disse que queria ter E foi uma liberdade. oportunidade. Foi, pra dela né? sair de casa, entendeu? Só que até hoje, depois os meus tios foram falecendo, Sim. e o mais velho terminou passando para ela a casa, né? Deixaram a casa para Tomar ela. a parte da única herança. E a casa, a farinha, as terras, eu não sei para onde foram parar. Vamos investigar. Vamos investigar. Quanto tempo tem Eu digo, isso? mãe, a senhora era rica, eu não sabia. Era, mas hoje não é, então não adianta é. nada. Não... Mas graças a Deus, assim, fomos muito bem criadas por ele. Hoje, E mesmo com esse sofrimento, com esse trabalho todo do campo, árduo, de seca e tudo mais, você foi feliz na sua criação? Você se vê? fui. Meu pai, ele, apesar que ele era muito difícil, mas ele tinha maior proteção com a gente. De sempre acordar, a gente tá com o cafezinho pronto, o pãozinho na mesa. E sair. E acordar cedo, né? E acordar cedo, E a gente... É porque ele tinha que Então, acordar, porque era a mão de obra dele, com ele tinha que acordar certeza, né? também, né? Mas, assim, hoje eu agradeço tudo que eu sou Sim. a ele.
Claro. Não guardo rancor nenhum, que eu sofri demais na mão dele, sabe? Imagino. Que teve uma época que ele era muito cruel com minha mãe. Minha mãe sofreu demais. É. Que hoje eu pergunto, meu Deus, minha mãe foi feliz em quê? Ah, só com os filhos. Que até hoje a gente protege ela da melhor forma, entendeu? Aí, Talvez o que ela não teve no relacionamento, justamente, tendo o amor dos então, filhos. aí eu morei dentro de casa com ela. Fiquei com... Quando eu tive meu filho, quando eu casei, eu já morava com ela, né? Então, tive uma gravidez que não estava planejada, né? Nos seus planos, Nos né? meus planos. Aí aconteceu, eu já namorava há 4 anos, né? Aham. Com- Mas antes da gente eu chegar aí, casei você já deu um passo, calma aí. a mais. Pera aí, certo. vamos lá, que eu quero saber da sua vida de igreja. Dava tempo do sítio e igreja, ou você foi ter vida de igreja depois você veio pra cá? Depois que eu vim para a cidade. Você já veio pra Aí- cidade com quantos anos? Mais ou menos 11, 12 anos. Já mocinha. Mocinha já. Então. E mesmo assim, você continuou, ajudou a trabalhar nessa casa, nesse hotel? Não Ou já- existia não tinha mais? não. Foi acabando. foi só na época da sua mãe? Foi. Tá, Os tá tempos certo. passados, que eu nem lembro mais os anos, né? Uhum. Passados. Ela já falou nos bastidores que ela é horrível de data, então eu não vou perguntar a data Me pra ela. pergunte. Eu acho que a Covid me deixou sem. Ah, agora tudo culpado é a Covid. Mas eu não sou muito boa de Mas aí você decorar, não. chegou a Arara. Você já tava namorando há 4 anos? O rapaz era de Arara também? Era de Arara. De É Arara. Aloísio, Uhum. é irmão de Sueli. Ah, por isso que é coelho, gente. É coelho, Agora que eu consigo encaixar as peças, gente. É irmão de Sueli. Eu digo, meu Deus, entre flores nasceu um espinho meu, que tem um padre, né? Padre Ailton, Padre né? Ailton, olha Meu pra você cunhado, ver, gente. Ela é que eu ainda cunhada não do vi. padre. Ainda Eu também não conheci, tá por chegar aí, pra esse Ele dia já já está chegou. aí já. Já, E né? eu ainda não vi. Vamos ver se aparece, né? Porque tá Com vindo da certeza. África, né? Isso, Mas mas deixa vai eu ir pra lá. aparecer. Vamos falar de você. Então, Vamos lá. aí eu mocinha, mas sempre ia para a igreja. Meu pai sempre incentivava, minha mãe. Mas você ia pra igreja pra rezar ou pra pastorar alguém? Não, eu ia rezar. E o namoro já aproveitava? foi mais pra frente, né? Eu era muito nova, estudava nessa Aham. época, né? E daí minha mãe me incentivava demais ir também para a igreja. Gente, o lugar de mocinha é para a igreja. E ela, na época, no tempo passado, ela no sítio, ela era mestra em novena. Olha que legal. É, Então ela você pegou sempre- essa coisa no sítio. já vem dela, Ah, que entendeu? legal. Ela disse, só dava ela nas novenas, mas a senhora é convencida. Hoje, se perguntar tudo, uma oração, ela tem... Olha que legal. é, E como é nada que- no anotado. decoreb. Não. E não. nada anotado. Às vezes eu vou rezar um ofício, uma coisa, ela já tira todo na frente. É mesmo? Porque ela sabe. Que legal. Eu acho lindo esses ofícios, gente. Mas se a gente não pegar, vai morrer. Justamente. Você tem que pegar e então. anotar. Aí ela sempre me incentivou, que o lugar Uhum. de criança, de lugar de jovem, era na igreja. Claro, Eu com sempre certeza. fui. Né? Mas muito tempo, foi tudo ela que me incentivou. Olha que coisa boa. Né? Então ela que deu incentivo É. da fé. E outra, aí sempre as missas dominicais. É uma Uhum. coisa que jamais eu perco, Isso, sabe? isso eu sou testemunha, tá? É Certo? do primeiro banco. Se eu não estiver na matriz, eu estou Tá na comunidade de Santo Antônio. Se eu não estiver lá, estou aqui, mas Isso, eu não perco exatamente. minha missa do domingo. Muito bem. Que tem, tipo assim, um ditozinho do Frei Damião, que o senhor já ouviu falar, né? Frei Damião. Você conheceu o Frei Damião? Conheci, Olha que conheci, graça. conheci as missões, conheci. Não sou tão novinha não, né? Eu não perguntei a idade, vocês estão vendo, viu? Então, aí, dito por Frei Damião, que um domingo sem missa é uma semana sem Deus. graça. Sem Deus. Muito bem. Aí, se eu coloquei na minha cabeça, eu não perco um domingo uma missa de jeito nenhum. Graças a Deus. Que é a Frei Damião, dedicada ao viu? Senhor e eu não perco. E Muito fora a bem. minha dedicação, por Nossa Senhora. Ela bem. é tudo na minha vida. Nós vamos dar um intervalinho na nossa entrevista e já voltar para saber o restante dessa história bonita. Aguarde um instantinho aí. Nós estamos num momento muito especial do nosso programa, que é o momento dos patrocinadores, aquelas empresas, aqueles nossos parceiros que confiam neste projeto de evangelização. E são eles, tome nota, a Digan, que é nossa parceira desde o primeiro programa, com o telefone 83 98882 4372. Temos também o Alex Fotógrafo, com o telefone 83 98717 4261.
Sonora Projetos Acústicos, do nosso querido amigo Otávio. Traz o telefone 83 9 91 12 5688. E somando conosco, Dionúzia Medeiros, decoração e cerimonial, 83 9 8876 9338. Geni Eletromóveis, olha o telefone da Geni, 83 3369 1061. E aqui você pode ver onde é que são as filiais da Geni Eletromóveis. Posto Ademir, 83 9 8875 2808. E também Supermercado Mendonça, 83 9 8679 1303. Suplicamos a Deus, pela intercessão do Padre Mestre Biapina, que derrame sobre estes nossos patrocinadores, sobre as suas famílias, as bênçãos oriundas do céu. Muito obrigado a você que patrocina o programa Caminhos de Fé. Jesus, eis a fonte de luz para o mundo, eis amor que ao Voltando Pai então à nossa entrevista, vamos voltar lá na casa da sua mãe, na tal da gravidez. E- Foi uma gravidez sem planejar, pelo menos Foi. nos seus planejamentos. Isso, né? Mas no coração de Deus já estava. Já estava, né? Claro, com Só certeza. que foi uma coisa assim tão... Assim, que me pegou de surpresa. Ah. Ela disse, você não sabe o que é que Pegou você de fez. surpresa. Foi uma... É porque eu não posso lhe falar no momento como aconteceu. Não, é melhor, acho melhor. Né? Muita gente que me conhece sabe. Eu como confesso que eu ocorreu. fico curioso, mas tudo bem. Então, mas isso eu comecei a namorar com ele, já conhecia ele no colégio, a gente sempre foi, estudávamos juntos, né? É o grupo de estudo começa assim Tivemos mesmo. uma hein? infância até, né, boa juntos, Que legal, né? A gente estudava, e daí eu comecei a namorar com ele, passamos 4 anos namorando, Aham. né? E daí aconteceu, né? Aí minha mãe não queria, assim, naquela época, quando uma pessoa engravidava, Solteira, nossa, né? solteira, Nossa. era a maior polêmica, né? Escândalo, né? Escândalo, era um escândalo mesmo. Imagina. Aí ela dizia, diga logo o que é que você fez, eu só chorava. Ela já sabia, mãe Eu acho sabe, que né? eu chorei do dia que eu disse assim, eu tô grávida até a hora de eu ter, É mesmo. praticamente. Aí minha mãe não queria de jeito nenhum, Hum, né? Ela disse, isso é uma vergonha, assim, ela é muito católica, sim, muito sim. da igreja, Tradicional, né? né? Então, e realmente foi na época, né? Uhum. Mas daí as pessoas vão esquecendo já de mim e vão pegando... Tem outros Tem casos. outros casos que vão aparecendo, que eu aham. não ia ser a primeira nem a última, Sim, claro. né? Mas daí, Mas você se envergonhava disso? Às vezes sair na não, é rua porque eu não grávida? estava preparada, Uhum. mas eu ficava um pouquinho... Você não lembra quantos ficava- anos você tinha, não, né? Não, eu sei que tinha uns 24 anos já, Nova. 23, Uhum. era... Eu tive ele com 25, Sim. 24, eu tive ele com 25 Que eu anos. fui descobrir nos bastidores quem é, que é o Ítalo. Nem sabia que era filho dela. É. Mas tudo bem, vamos lá. Aí veio o Ítalo, Então, aí meu pai, apesar dele ser rígido, ele aceitava numa boa. te acolheu. Me acolheu Coisa boa. demais, né? Você esperava mais ter recebido um não do seu pai do que da sua mãe? Com certeza. Eu achei que minha mãe ia me dar mais apoio do que ele, Ó. entendeu? E o apoio que eu tive foi dele. Gente, que Por incrível que interessante. pareça, Só que, assim, aí sempre o pessoal, mas ele não tinha moral pra, né, não acolher É. você. Mas isso aí faz parte, né? Como pai eu tinha, né? E isso é uma vergonha, como é com E eu já trabalhava, eu era professora. Eu Ah, trabalhava. você é professora formada? Sou. De Tenho quê? Pedagogia. Tudo E bem. tenho especialização em educação infantil. Mas hoje é aposentada. Sou. Nossa, já, gente. Com tão pouco tempo já é aposentada. Padre, eu já trabalhei 5 anos de graça. Não, de Até graça? chegar a idade. Eu já fui tanta coisa na Ah. educação que hoje eu tô quieta, entendeu? Então, Com a aí chegada, então, com essa gestação tumultuada foi aí, muito tumultuada, muito sofrida. dentro da casa da sua mãe, né? Então, e meu pai não era lá essas coisas, que tinha já um outro caso, né? Sim, E daí minha mãe sofria muito. sim. Eu cheguei a ainda levar uma surra, eu grávida. Nossa, mãe. Foi. Apanhei muitas vezes, não foi pouca não.
Mas por quê? O senhor vai me perguntar, não era porque era perversa, não. Era porque eu defendia Eu não minha perguntei mãe. nada não, viu? Eu não falei nada. É porque eu defendia minha mãe. Ah, tá. Sempre que ele partia pra cima dela, eu entrava. Sim. Aí eu quem apanhava, Mesmo grávida. mesmo grávida. Hum. E graças a Deus, assim, não faltou nada pra mim. Uhum. Até hoje, graças a Deus, e com as bênçãos da Mãe da Piedade, eu sou feliz. Uhum. Tive meu filho, né? Eu disse, ela foi tão... Eu digo, senhora foi uma abençoada, que no dia do aniversário dela, ela estava na igreja, chegou... como é que se diz? A notícia que eu notícia. tinha ganho ele. Aí eu disse, tá vendo? A senhora não queria, eu lhe dei um presente. E como é que foi a chegada do Ítalo? Muito boa. Eu digo, tudo meu é aventura. Porque eu tinha um primo, um sobrinho da minha mãe, que era delegado em Solânia. Sim. Aí eles passaram lá em casa, né? Eu tava lá com aquele barrigão que não podia nem andar. Uhum. Aí ele, você tá tão triste hoje, minha prima, vamos em Bananeira, eu vou lhe levar para o médico lhe examinar. Eu digo, não, eu não vou nada. Aí ele disse, vamos, mas parece que foi Deus. Hoje ele vive com Deus, ele já faleceu, esse meu primo. Aí me botou na viatura, fui pra Bananeira. Que isso, gente? Quando cheguei lá, me examinaram, ela disse, leva ela pra casa, já que é perto do hospital, ao lado da casa dele era, em Bananeiras. Aí passei a noite toda sofrendo. Quando foi no outro dia, aí me levaram pro hospital, ainda eu vim ter Ítalo, fui cirurgiada, era 4 horas da tarde, ainda lembro, em Bananeira. Mãe. Sofri demais. Mas também eles vieram me trazer de volta. Olha, meu filho teve tudo o que ele Coisa e que boa. qualquer outra pessoa tinha. Até hoje, graças a Deus, nunca faltou nada. Ai, coisa boa, né? Graças a Deus. Eu sempre trabalhei, eu sempre me dediquei a trabalho. Sempre, gosto Nunca muito. teve preguiça de trabalhar, Não, de não. correr atrás. Na minha infância, que hoje as crianças não podem trabalhar, que já é denunciada, Pois né? é, não pode nem bater, viu? Exploração, Ó, não pode isso. nem bater que Então, denuncia, não pode. viu? E daquela época eu apanhei demais, eu tava cinturão. Aí você podia denunciar pela sua herança, que você Era. não sabe onde tá. Não sei onde foi. A herança da minha mãe. Mas graças a Deus, então morei com ela, criei meu filho até acho que 12 anos, 13 anos. Dentro de Nós casa. moramos É lá. mesmo. Aí meu pai sempre nunca decidia se ficava com minha mãe ou se ficava com Outra pessoa. o caso dela, que ele tinha, né? Aí eu me metia demais, aí chegou um tempo, assim, meu marido na época bebia, Sim. e meu pai muito, assim, não queria mais a gente, chega, eu já tomei conta, agora tome conta, sabe? Me tirou de casa, né? Sim. Praticamente. Uhum. Aí chegou um momento que eu falei pra minha mãe, e aí mãe, a senhora prefere eu ou prefere meu pai? Nossa, Foi uma decisão muito difícil. imagina. Que eu desde, até com 20 e poucos anos eu morando com ela, né? Aí ela disse, olhou pra mim e disse, fique com seu pai. Eu disse, certo, escolha certa, é seu marido. Ela disse, é meu marido, eu vou ficar com ele. Tudo bem. Nesse mesmo dia, eu peguei e saí de casa, né? Sim. Eu disse, já está na hora de você assumir uma casa. Aí, desse dia, a gente foi a noite toda carregando minha Mudança. mudança. Aluguei uma casa nessa época, era de frente ao hospital. Carregamos dentro do ônibus a mudança. Foi uma história. Que é isso? Chorei. É aventura mesmo, viu? Chorei 3 dias, Paty. Chorei 3 dias. Quanta em casa. lágrima, Jesus amado. Nós só né? tínhamos bolacha creme craqueado em casa. Foi desse jeito. Aí Nossa. eu disse, tudo bem. Eu chorei 3 dias, minha mãe me botou uma lágrima. Eu digo, Que dureza, então, gente. aí nesse mesma noite, minha mãe dormiu sozinha. Uhum. E meu quarto lá tinha tirado tudo, parecia que tinha morrido gente. Pior Nossa, tristeza. Imagina. Né? Meu filho já adolescente, tinha de 14 para 15 anos, foi meio sofrido. E depois disso, eu dou glória a Deus, que hoje eu tenho minha casa É. e... O sofrimento tudo. faz Faz parte da nossa parte, vida, né? faz com que a gente cresça, né? Ninguém sofre porque... Ninguém morre porque sofreu E não guardo assim, né? rancor de nada disso. Isso é bom, né? isso é... Isso foi um crescimento para mim. E isso a igreja te ajudou também. Também, muito. Não é? muito. Porque se não fosse a igreja, você teria ficado mágoa desde a sua Não, infância Que eu até passei. e traumas trazidos até hoje. Então, aí eu digo, naquela época eu sou, assim, eu não tenho história bonita não, eu era pobre mesmo, mas nunca me faltou nada, Sim. entendeu? Como pobre. Eu vou te corrigir, pedagoga. Sim. Toda história é bonita, é nossa história. Por mais que tenha sofrimento, alguma luz teve ali.
com Entende? certeza. Então, a fé te alimentou, a fé te trouxe até aqui. Padre, então, muito. Até hoje, sem fé, minha fé é... Nossa, não sei nem Inabalável, dizer. digamos Inabalável, é. Por Tudo. falar em fé, qual que é essa história sua com Nossa Senhora da Piedade, que você estava querendo me contar nos bastidores? Nossa Senhora da Piedade, eu fui consagrada a ela. Hum. E tudo que eu peço à Virgem da Piedade, ela me mostra. Uhum. E eu tive um livramento grande. Eu tive Primeiro que ela já é um milagre da Covid-19, está aqui com conversando certeza, estou conosco, viva. né? Graças a Deus. Enquanto Meu tantos marido também partir- teve, É mesmo. foi. Mas graças a Deus, tudo por Nossa Senhora. Pronto. Sempre eu boto meu joelho no chão. E no dia, pela manhã, eu me levantei e olhei a imagem da Nossa Senhora que estava ali no meu altarzinho, né? Sim. E eu, obrigada, minha Virgem Maria, tu é tão linda. Tu me defende em todas as coisas, continua defendendo minha família, sabe? Uhum. E fiquei agradecendo de manhã. Agora, o porquê eu não sei, Coisa. né? Quando foi à tarde, eu muito apressada para fazer o almoço, tinha umas coisas, muita correria, e botei a panela no fogo. E simplesmente essa panela explodiu. Panela de pressão? Panela de pressão. Minha Virgem Maria. Para o senhor ver. Isso é porque ela é cozinheira, viu? Cozinhava lá no roçado. Olha pra você ver. Tudo em ordem, eu ali em pé, ao lado da panela, Que no fogão, isso? que é tudo encostadinho assim. E eu não tive uma queimadura, um pingo nenhum me tocou. Foi um livramento Foi mesmo. eu viu? encostada. Agora ela subiu, arrancou o teto, tirou o teto da casa. Que isso? Ela foi e desceu. E eu fiquei parada assim, dura. Me deu um choque, eu fiquei dura. Ficou O óculos, extasiada. só o cal das coisas que me cobriu. E eu fiquei sem enxergar nada. Fiquei Que paralisei ali, isso? dura. E você sozinha, E cara? eu, o que foi isso? Quando eu vi o estrago, Nossa Senhora. Aí eu olhei para Nossa Senhora da Piedade e disse, estou viva. A filha, a senhora é Obrigada, demais. minha Virgem Santíssima. Foi tua mão que me salvou. Com Foi. certeza. Que eu não fui atingida em nada. Hum. Aí depois eu olhei para ela e chorei. Aí liguei para meu filho e para minha nora e eles vieram até lá em casa. Mas foi 3 dias para a gente limpar. Eu não sabia por onde eu Também não começar. foi 3 dias chorando, né, Não. Mara? Essa foi de Eu não agradecimento. sabia, foi. E só foi o livramento. Você ficou sem dela. ação. Sem ação, não sei o que fazer. Fiquei parada ali, toda suja de caldo. Minha Virgem Maria. E não me queimou em nada. É isso que Louvado eu seja digo. Foi. Deus. Foi Nossa Senhora, É. foi as mãos dela. Pois bem, você falou da sua infância, da adolescência, do seu relacionamento. Repaginei, né? Um pouco. Repaginou. Tem uns negócios aí os que eu capítulos. vou perguntar depois, nos bastidores, tá? Ok. Que ela fica atiçando a minha curiosidade. Fique à vontade. Mas hoje, o que você ajuda na igreja? Que a Padre, igreja te ajudou em tanto, o que você hoje retribui fazendo para a tudo igreja? que eu sou hoje, Uhum. tudo. Eu, sem minha igreja, eu não vivo. Então, aí você ajuda em quais pastorais? Ou A que pastoral do dízimo. pastoral né? do dízimo. Quer dizer, antes eu participava muito na Santo Antônio. Minhas Uhum. missas sempre era lá. Eu gostava, era um Eu fiquei público. pensando, por que lá? Se a sua casa aqui no outro extremo Então, também. porque eu gostava de ir lá, que é a primeira missa, a gente já fica o Ah, domingo tá. já tranquila. A primeira coisa a fazer era ir à igreja, né? Uhum. E ali era a comunidade muito boa, que eu fui muito acolhida lá. Isso é E muito bom hoje, mesmo. assim, ser igreja, eu agradeço a Padre Pedro, que Deus o tenha. Que eu participava lá, e lá sempre faltava alguém para comentar uma missa, para Sim. fazer uma leitura. Até coleteira hoje eu fiz coleta. Entendeu? Sim, E eu só ajudava no que eu poderia me tirar naquele momento. sim. Aí sempre, Padre Pedro, ele brincava comigo, dizia, lá vem a mulher do sapato alto, que eu só usava tamanco alto. Hoje eu não posso Hoje mais. Não posso Eu já mais fui, usar, eu já não. olhei Já aqui olhou assim, de baixo, então. Aí ele me incentivou demais. Ao entendeu? salto ou a pastoral? Não, a pastoral. Aí ele dizia, por que você não faz leitura lá embaixo? Eu disse, não, porque eu nunca tive oportunidade, eu Uhum. falava, né? Aí ele disse, você lê tão bem, segundo ele, eu não sei não vou me avaliar não, né? Mas ele que falava. Aí eu sei que terminaram me convidando para fazer leitura, depois era comentário, e até hoje eu estou na igreja, né? Eu não E falei a com pastoral vocês? do dízimo assim, eu costumo dizer assim, que igreja, escola e família andam de mãos juntas. Sim, com Né? certeza. Isso com de mão certeza. junto, uma coisa puxa Liga a outra, liga a outra, exatamente. né? Aí então, ele sempre assim, cada um padre tem uma forma de celebração, Sim, não é com verdade? certeza, sim. Como todos têm. E ele questionava muito de
mostrava sempre como vocês fazem o trabalho de vocês, que eu acho lindo, a gente fica por dentro da liturgia, é uma coisa, né? Hoje estamos celebrando isso, e, né? Que a pessoa toma conhecimento. E ele sempre me procurava para ajudar, me tirava lá na Santo Antônio. Aí chegou a época do dízimo, né? Que começou, Sim. né? O dízimo. E aí me chamaram para participar como missionária. Na época nós tínhamos mais de 60 missionários. Nossa. Depois foi se afastando, outras foi ficando mais idosa, idosa, foi deixando, né? E até hoje, aí me colocaram na pastoral do dízimo, na coordenação, né? E até hoje eu ainda estou na coordenação. Apesar que, assim, veio essa pandemia, a gente não pôde muito mostrar o trabalho. mostrar o trabalho, mas sempre a gente saía em mutirões, andando nas casas, que legal. lia um pouco do evangelho, Sim. né? Então era uma missão, né? É uma Missionária missão, do dízimo. Né? graças a Deus. E Coisa apesar que tudo vai passando o tempo, e se eu deixar a pastoral do dízimo, mas você continua sendo missionária, Sim. ajudando, porque é uma coisa que eu jamais vou deixar. É de arranjar meios para a minha igreja. Porque eu digo, gente, a igreja é a casa do Senhor, mas é a nossa casa. Claro, com né? certeza. Que se, falando em dízimo da igreja, se nós formos pelo o que é certo mesmo, bíblico, né? Que Sim. é 10% do que a gente ganha, seria uma bênção, Claro, né? com certeza. Mas como a gente vê que a comunidade não tem tantos meios, Sim. né? Então dê conforme o seu coração mandar. Olha, fazendo propaganda Né? do dízimo, ó, sem o Com padre certeza. falar, tá vendo? Aí isso, o padre, ele sempre mandava eu falar. Que eu sou péssimo em aviso, né? E ele era muito de mandar a gente, assim, das pastorais, falar, né? Sim, sim. Aí pode dizer, mas eu já contribuo com a oferta. Eu digo, gente, a oferta é diferente. É. Oferta, você oferta na hora que quer. Dízimo é compromisso com Sim, Deus. Pronto, olha que coisa boa, ó, a Dízimo palavra-chave. É compromisso com Deus. Você tem que Exatamente. todos os meses contribuir. Sim, Porque se a gente não ajudar a nossa comunidade, a nossa igreja, ela cai. exatamente. Nós que sustentamos. Hoje você está vendo, por exemplo, a comunidade de Santo Antônio, você frisou bem, tá pintada, tem as imagens lá, Justamente. tá ajeitadinha, para acolher as Muito pessoas, bom. não é? E até porque, assim, a transparência, trabalhar Sim. com transparência é a melhor coisa. Claro, com Né? certeza. E eu sempre frisava isso, gente, faço bem sem olhar quem. Eu faço minha doação, eu não quero saber para onde vai, né? Para alguma coisa tem que servir. Claro, com não é certeza. isso? E depois que eu comecei mesmo a ter conhecimento do que era o dízimo, eu sou uma pessoa mais feliz do mundo. Olha, coisa boa. Eu nunca me fiquei, como é que se diz, Lisa? Como se diz? Parece que aquele dinheiro, ele só cresce. Sim, com entendeu? certeza. Muitas vezes eu dizia, meu Deus, eu só tenho esse dinheiro para comprar isso amanhã, mas é o dia do meu dízimo. Mas eu vou fazer minha oferta. Sim. Eu deixava, mas mulher, tu deixa de comprar uma coisa para fazer a doação. Eu digo, com certeza. No outro dele. dia, eu não sei como era Deus mesmo. Milagre Que do dízimo. mandava, né? multiplicava. Entendeu? E eu sempre friso isso, muito bem. Aí começava a falar, disse, apoiar, não vai ter outra coordenação não, vai ser você. Porque eu fazia a propaganda mesmo do dízimo, entendeu? Olha, coisa boa. Aí depois dessa pandemia não teve como a gente fazer visitas pastorais, né? E até eu falando com o padre Aurélio que ia deixar a coordenação, mas eu queria ser missionária. Jamais eu vou deixar de ajudar. Isso é bom. E minha fé, nossa, é grande, é grandiosa. Tantas coisas que eu passei, que se não fosse minha igreja, eu estava no chão. Ah, com certeza. Estava no chão. O tombo seria bem Gente, maior. eu não sei como é que uma pessoa vive sem pisar numa igreja, sem frequentar, Rezar, sem colocar seu joelho no chão. Sim, é verdade. Aí o senhor falando que meu marido, assim, não é muito igreja, mas ele sempre vai. Isso eu falei nos bastidores, tá? Por isso vocês não Ai, estão foi? sabendo. Foi nos bastidores. Tá bom. Então, Eu fui perguntar do marido dela. foi então. Mas ele é a pessoa, graças a Deus, ele crê muito em Deus, e até porque também não tem muito tempo, Sim. mas eu estou conseguindo um milagre. Quando é os domingos que eu vou para Santo Antônio, eu digo, vamos, não custa você ir. Já levei ele umas 2 vezes, né? Já é alguma coisa. Já é. Mas, nossa, minha fé é grandiosa, grandiosa. Muito bem. Então foi bom conhecer um pouquinho de você, da sua vida, da sua história, e escrever mais uma página do nosso programa Caminho de Fé, que já vai se encaminhando para o 100, né, Júnior? Quase. Quase no 100º bom. programa. Falta... pois Que é. coisa boa, né, Já, padre? E então já vou- está já ganhando muita audiência. Exatamente. E Então, é muito bom, né? E, inclusive,
todo mundo tem conhecimento, conhece a história também do Padre Biapina, Sim, né? com Também, certeza, né? exatamente. Isso é muito bom, isso é um lugar de paz. Exatamente. Um Então, lugar de muito paz. obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua partilha de vida. Eu que agradeço. Tá bom? Me Que as- senti lisonjeada com o convite. Eu digo, meu Deus, esse padre é demais. Sabia, gente, que ela estava no salão fazendo cabelo, fazendo sobrancelha pra, Não, mim, mas pra não me é se mostrar pra de vocês. jeito Eu nenhum. gosto. Não, mas Qual eu que é o não tava problema? me arrumando pra cá, não. Eu nem sabia, o senhor me pegou de surpresa. Eu não Olha, sabia. mas eu gosto de fazer assim mesmo com eles, tá? Então, muito obrigado. Até uma Obrigada, próxima senhor. oportunidade, tá Com bom? certeza, estarei sempre aqui. Espero que tenha Contribuiu contribuído muito. com o que o contribuiu senhor muito. queria, né? Escrever mais uma página no nosso programa. Com certo? certeza. Vamos lá, então, no túmulo do Padre Mestre, encerrar o nosso programa. Vamos lá. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Então, após ouvirmos esse testemunho bonito e a vida da Maria Gorete, nós vamos entregá-la e também a sua família aos cuidados do Padre Mestre Biapina, fazendo a sua oração. Vamos juntos com o Padre Léo? Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia. Somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi um devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela tua intercessão, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e agora vos apresentamos. Peça com fé. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, quem ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Biapina e com ele sempre vos louvar, ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Pois bem, chegamos ao final do nosso programa neste dia santo de guarda, dia de Corpus Christi. Que você tenha uma boa celebração, você que já rezou pela manhã, você que adorou Jesus na Eucaristia, passando com ele e adorando em vias públicas, muito bem. Mas você que não foi ainda, corre lá, que ainda dá tempo de participar da sua comunidade. Queria agradecer por você ter aberto a porta da sua casa para que mais uma vez pudéssemos entrar com o nosso programa. Uma devota de Santo Antônio, da cidade de Cacimba, onde eu fui celebrar a trezena, falou que acompanha o nosso programa. Minha irmã, na hora daquela muvuca eu esqueci de anotar o seu nome, mas é para você que eu estou mandando este abraço e para todos aí de Cacimba que terminaram a trezena de Santo Antônio. Beijo no coração e obrigado pela audiência. Compartilhe o link do nosso programa e ajude a espalhar a devoção do Padre Mestre Biapina. Apresente os objetos para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Piedade, São José, de nosso Pai São Paulo da Cruz, do servo de Deus, o Padre Biapina, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, projetos e sonhos, e sobre os objetos apresentados. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por participar de mais um programa Caminhos de Fé. Maria, Mãe dos Caminhos.